todos, né? Vamos aí recomeçar a falar sobre processo coletivo e hoje nós vamos tratar de alguns assuntos que são fundamentais, a meu ver, alguns dos quais controvertidos e que têm sido recorrentes no concurso para ingresso na carreira do Ministério Público, né? Nós fizemos um levantamento, uma análise das últimas provas para ingresso no Ministério Público em vários estados e chegamos à conclusão de que esses tópicos que nós estaremos abordando nesta noite são aqueles mais recorrentes, aqueles que vêm sendo mais exigidos dos senhores nesses concursos, né? Envolvendo o ingresso na carreira do Ministério Público. E nós vamos começar falando da intervenção de terceiros na ação coletiva ou no processo coletivo. E vamos falar daquela figura de intervenção de terceiro voluntária, porque nós sabemos que nós temos as figuras de intervenção de terceiro voluntárias e aquelas coactas, que depende da manifestação da vontade, do ingresso no processo voluntariamente por parte do terceiro. Se os senhores perguntarem para mim o que vem a ser o terceiro, o conceito de terceiro, eu responderei para os senhores que terceiro é aquele que não é parte, e parte é aquele que não é terceiro. E aí eu não estaria respondendo nada, segundo alguns podem estar pensando. Mas a partir do momento em que nós compreendemos, nós identificamos qual é o conceito de parte, nós identificamos automaticamente qual é o conceito terceiro. Parte é aquele que pede, em face de quem a pretensão é deduzida, né? São sujeitos que integram a relação processual, são sujeitos parciais, né? Que buscam a tutela dos seus interesses através da busca de uma posição jurídica de vantagem, né, em determinado processo. Ou como afirmava o professor Fazzolari, né, partes são aqueles que integram um processo, são sujeitos de um processo em contraditório. Mas tudo bem. Assistência. Quem é esse terceiro? Assistente. Que ao ingressar no processo, dentro essa conceituação fazzolariana, largamente admitida, deixa de ser terceiro. Ele adquire o status de parte. À luz daquele conceito do professor que eu vendo primeiro, eles continuam sendo terceiro, que a rigor ele não pede, em face deles, também não teria sido formulado um pedido. Mas vamos lá, a assistência. Qual o fundamento da assistência? No processo individual, também no processo coletivo. O interesse. Interesse. Qualquer interesse? Não. Um interesse jurídico e não um interesse econômico. O interesse econômico não justifica a figura do assistente no processo, só o interesse jurídico. O que vem a ser o interesse jurídico? O interesse no sentido de que uma decisão favorável àquele que ele busca assistir no processo também seja, ainda que de forma indireta, favorável a ele. Nós temos duas modalidades ou duas espécies de assistentes. Quais são essas modalidades ou espécies de assistência? Nós temos a assistência simples e nós temos a assistência litisconsorcial, também conhecida como assistência qualificada. Assistência qualificada. Qual a diferença? Engraçado, eles gostam de perguntar isso. Qual a diferença, ou no que reside a diferença existente entre essas duas modalidades ou espécies de assistência? A graduação, o nível de interesse. Na assistência litisconsorcial, nós temos um interesse mais acentuado, o interesse jurídico. Na assistência simples, nós temos um interesse mais atenuado em relação ao interesse
que o assistente litisconsorcial deverá estar demonstrando para ingressar no processo? Bom, o assistente simples, ele mantém com o assistido uma relação jurídica. Há uma relação jurídica de interdependência, de tal modo que a decisão proferida em desfavor do assistente simples vai produzir aquilo que na doutrina nós conhecemos com o nome de eficácia da intervenção, que é um reflexo em decorrência da intervenção. Nós temos um exemplo típico que também vem a calhar para o processo coletivo, e nós vamos ver que no processo coletivo, eu já antecipo para os senhores, não vai existir espaço para a assistência simples, só para a assistência litisconsorcial, e ainda assim em algumas situações excepcionais, mas o assistente simples, ele não é sujeito da relação jurídica de direito material controvertido, ou seja, o assistente simples não é sujeito da lide. O assistente litisconsorcial é sujeito da lide. O assistente litisconsorcial mantém uma relação jurídica controvertida de direito material com a parte contrária àquela parte que ele busca assistir. É como se nós tivéssemos o seguinte, na assistência litisconsorcial. O assistente litisconsorcial, o Walter, ele é sujeito dessa lide, é sujeito desta relação litigiosa. Ele mantém uma relação litigiosa com B, não obstante ele busque assistir o A. Então, ele é sujeito da lide. Então, se os senhores perguntarem para mim, Reinaldo, me dê um conceito de assistente litisconsorcial. Em poucas palavras, eu posso dizer para os senhores que o assistente litisconsorcial é aquele que poderia, desde o início, ser parte, porque ele integra a situação litigiosa, mas ele não era parte, mas num determinado momento do processo, ele resolve ingressar nesse processo, já que na assistência litisconsorcial, nós temos um litisconsórcio, gravem isso que eu estou dizendo, um litisconsórcio ulterior, ou superveniente, facultativo, porém, o quê? Olha que unitário. Para quem diz que não existe litisconsórcio passivo unitário, aqui nós temos na assistência litisconsorcial, né, uma quebra desta afirmativa, porque aqui na assistência litisconsorcial nós temos o quê? Um litisconsórcio ulterior ou superveniente, ele não é originário, né? Ele não é originário, não ocorre, não se verifica desde o início, na fase embrionária da relação processual, do processo, mas ele é superveniente ulterior, facultativo, porém unitário. O resultado, o desfecho, a decisão deverá ser a mesma para ambos. Então, na verdade, com a assistência litisconsorcial, nós vamos ter entre o assistente litisconsorcial e o assistido um verdadeiro o quê? Litisconsórcio. A verdade é essa. O que não ocorre na assistência simples. Então, vocês estão vendo que na assistência simples, neste exemplo entre A e B, a relação entre o assistente e o assistido, ela existe entre esses dois. Vocês estão me entendendo? Entre esses dois. E não com a parte adversária do assistido. De forma que na assistência simples, o assistente simples não é titular, não integra, não é um partícipe ativo da relação jurídica de direito material, que justifica a própria existência do processo. Feita essa distinção, é importante nós estabelecermos esta distinção. E como é que fica essa situação da assistência no âmbito do processo, agora do processo coletivo, cujas características e princípios informativos, diretivas, nós já falamos, abordamos na aula passada, se os senhores muito bem se recordam. Vamos lá, falar então agora
feito esse preâmbulo, né, esta parte introdutória, que nós já temos condições de detectar qual a finalidade da assistência, qual seja fazer com que o assistido obtenha um resultado favorável no processo, né, e na assistência litisconsorcial, né, esse interesse jurídico é muito mais acentuado pelo fato do assistente qualificado ou assistencial, ele ser sujeito da própria lide. E como é que fica isto no processo coletivo? Como é que fica essa situação no processo coletivo? Primeiro aspecto, os senhores gravem isso que eu vou dizer. No processo coletivo envolvendo direitos coletivos estrito sensu, porque direitos coletivos nós já conhecemos. Nós temos direitos difusos, coletivos estrito sensu e direitos individuais homogêneos. Então, nas ações coletivas, nos processos coletivos, envolvendo direito coletivo em sentido estrito e direito difuso, né, não se admite a intervenção do indivíduo. Não se admite a intervenção do indivíduo, quer dizer, da parte que entende que aquela decisão possa refletir nos seus direitos ou interesses. Não. Então, na ação coletiva, no processo coletivo, envolvendo direitos difusos e direitos coletivos em sentido estrito, não é possível a assistência. Estamos tranquilos? Não é possível a assistência. Nos processos coletivos, nas ações coletivas, cujo objeto seja direitos ou direito individual homogêneo, e aí nós temos que fazer essa distinção, tudo bem? Minhas emoções. Em que o direito seja individual homogêneo, é possível a intervenção dos colegitimados, né? Então, ação coletiva, direitos individuais homogêneos, é possível a intervenção dos colegitimados. Por que isso? Porque aqui nós temos, nas ações coletivas, envolvendo direito difuso e direito coletivo em sentido estrito, não pode o indivíduo. Os colegitimados também podem. Entenderam isso, Jair? Tá? Então, vamos aqui estabelecer. Nos processos coletivos envolvendo direito difuso e coletivos em sentido estrito, não cabe ao indivíduo a intervenção, mas os colegitimados podem. Nos processos coletivos, cujo objeto sejam direitos individuais homogêneos, os colegitimados podem. Por quê? Porque no processo coletivo, nós temos uma legitimação extraordinária. E nós temos vários legitimados. E esses legitimados são concorrentes. E essa legitimação é disjuntiva, quer dizer, independe da anuência um do outro. Então, aqueles colegitimados que não tenham, desde o início, ingressado com a ação, eles poderão comparecer neste processo na condição de assistentes. Mas agora, assistentes como? Simples? Não. Assistência litisconsorcial. Assistência litisconsorcial. Né? Por quê? Porque aqui vai se estabelecer um litisconsórcio facultativo e unitário. E um litisconsórcio superveniente ou ulterior. Entender isso? Agora, nos processos envolvendo direitos individuais homogêneos, nos processos coletivos, eu tenho que falar coletivo porque existe processo individual envolvendo direito individual homogêneo e ação individual, não é isso? Então, nos processos coletivos envolvendo direito individual homogêneo,
o suposto titular ou supostos titulares desses direitos individuais homogêneos, que são divisíveis, determináveis, eles poderão intervir nesse processo coletivo na condição de assistentes? Vamos dar um exemplo aqui. Uma ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos, né? De um determinado grupo de vítimas que tenham sofrido lesões. Será que um daqueles indivíduos, vítimas, essa é a expressão que o Código de Defesa do Consumidor utiliza, ele poderá ingressar neste processo, ajuizado esta ação, por algum daqueles colegitimados, por exemplo, o Ministério Público, na condição de assistente litisconsorcial? Porque, afinal de contas, se nós observarmos as características do direito individual homogêneo, nós vamos observar que eles podem ser tutelados, protegidos individualmente, através de processos individuais, decorrentes da propositura de ações individuais. Será que esses indivíduos poderiam? Podem sim. Vocês estão me entendendo? Não, cuidado com isso. Podem. É perfeitamente possível que aquele indivíduo ingresse no processo na condição de assistente litisconsorcial. Agora, presta atenção. E aqui vai algo que é fundamental e eles têm perguntado, indagado demais para os senhores. Esse indivíduo não propôs a ação individual, mas ingressa no processo coletivo, buscando auxiliar, quer dizer, mas na verdade vai estabelecer um litisconsórcio. É interessante que nós tenhamos essa capacidade de entender isso, né? Ele vai estar sujeito aos efeitos da coisa julgada, neste processo coletivo. Perfeito? É a regra que está no parágrafo 4º do artigo 103 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né? Quer dizer, ele pode ingressar, porém, é o que nós anotamos aqui, né? Ele ingressa como assistente litisconsorcial. O artigo 94 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor autoriza este ingresso. Mas se ele ingressa, presta atenção, ele fica sujeito à coisa julgada inter partes, porque, afinal de contas, ele terá participado deste processo em contraditório. Entender isso? É a regra, não é, é a regra do parágrafo 2º do artigo 103 do CDC. Eu falei parágrafo 4º, mas é o parágrafo 2º do artigo 103 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Aí, esses dias, observando, fazendo uma análise de uma prova discursiva, né, para ingresso na carreira do Ministério Público, acho que, se não me falha a memória, em Santa Catarina, numa prova discursiva, eles perguntaram assim, olha, mas isso pode gerar um litisconsórcio multitudinário, que ao invés de facilitar, vai dificultar o desenvolvimento desse processo. Imagine lá se milhares de indivíduos comparecerem nesse processo, querendo ingressar nesse processo, intervir nesse processo, na condição de assistentes litisconsorciais. Não é? O que poderia ser feito? É o juiz verificar a possibilidade de indeferir, de limitar o ingresso, né? No sentido de otimizar este processo. Então, isso é factível. E a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo desta forma. Tá? Então, se perguntarem para o senhor, mas então, nesse caso, o que o órgão julgador poderá fazer? Limitar o acesso, porque senão nós teremos um litisconsórcio aí, né, que esse processo vai se tornar um processo, como dizia um antigo professor, um processo paquidérmico, né, gigantesco, enorme, não é verdade? Né? Então há essa possibilidade
essa possibilidade de limitação, de indeferir a assistência desses titulares. Vai depender, evidentemente, do caso concreto, né? Intervenção, esse aqui também é importante. Intervenção do indivíduo legitimado na ação popular. A intervenção na ação popular, né? Isso aqui, a intervenção na ação popular, né? De outros indivíduos legitimados, né? A propositura, né? É possível que outros... Porque o que acontece? Na ação popular, nós temos como parte legítima quem? O cidadão. Mas para ser cidadão, ele tem que ter capacidade eleitoral ativa, tem que ser eleitor. A primeira coisa que ele tem que demonstrar na ação popular é a sua condição de eleitor regular, né? É possível na ação popular, a intervenção de outro indivíduo na condição de assistente litisconsorcial? Perfeitamente. Isso é factível. Então, não há maiores dificuldades quanto a isso. Outra questão também importante diz respeito à intervenção do indivíduo legitimado à propositura de ação popular. Eu vou explicar. É porque, às vezes, a ação civil pública, ela pode ter o mesmo objeto de uma ação popular. É possível isso? O patrimônio público, você falou tudo, o patrimônio público é um direito difuso, a moralidade administrativa é o que? É um direito difuso, né? É possível que a moralidade administrativa, o patrimônio público, possa ser o objeto de uma ação civil pública, por exemplo, proposta pelo Ministério Público, e este objeto também poderia ser um objeto de uma ação popular? Seria possível, então, com base nessa legitimação conferida ao cidadão, este cidadão comparecer no âmbito desta ação civil pública na condição de assistente litisconsorcial? Em tese, isso. Você está entendendo? Por quê? Porque nós temos que entender uma coisa: a tutela coletiva, no que tange, no que concerne ao procedimento, ela é atípica. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor diz que a tutela coletiva poderá se dar pela propositura dos mais variados procedimentos, das mais variadas ações, né? Então, pode acontecer de o objeto de uma ação civil pública ser coincidente, que poderia ser o objeto também de uma ação popular. E aí, a possibilidade dessa intervenção de um indivíduo na condição de assistente litisconsorcial. É difícil, a gente não vê isso muito na prática, porém, não é impossível, né? E essas coisas que não são impossíveis e são difíceis é que eles perguntam na prova. Eu nunca vi uma coisa dessa, né? Eu nunca vi, tá certo? E hoje eu estou trazendo para o senhor só questões controvertidas, mas que são controvertidas, porém assentadas no âmbito da jurisprudência e da doutrina, tá certo? Exato, vamos lá, vamos continuar, né? Não, aqui não existe ação popular. O exemplo que eu dei é o seguinte, o exemplo que eu trouxe é o seguinte: o Ministério Público propôs uma ação civil pública, o objeto dessa ação civil pública poderia muito bem ser um objeto de uma ação popular, que não foi proposta, né? Não foi proposta. Nesse caso, o indivíduo, que é um legitimado, eleitor, legitimação ativa, né?
ele poderia ingressar nessa ação civil pública na condição de assistente litisconsorcial? É isso sim. Tá? Agora, se existir uma ação civil pública e uma ação popular, cujos objetos sejam idênticos, né? Idênticos, aí nós vamos ver se há litispendência ou se há conexão, qual vai ser o efeito disso tudo, se a litispendência na ação coletiva produziria o mesmo efeito daquele produzido nas ações individuais, entenderam? É isso que nós temos que ver. E nós vamos falar sobre isso, abordaremos essas questões hoje, tá? Na aula de hoje. Perfeito? Outra questão importante. Cabe o amicus curiae nas ações coletivas? Se é possível o amicus curiae nas ações coletivas, olha, aqui, é meu sentir, nós temos um impacto positivo do Código de Processo Civil no microsistema dos processos coletivos. Né? Se é um ambiente adequado para o amicus curiae, é no processo coletivo, mais do que nos processos individuais, sem sombra de dúvida. Portanto, o Código de Processo Civil, no artigo 138, ao estatuir aquela regra genérica prevista nesse dispositivo, né, esta regra tem que ser estendida aos processos coletivos. E a própria lei da ação civil pública, ela contempla, ainda que indiretamente, essa possibilidade. Né? Como o ambiente de um processo coletivo tem que ser o mais democrático possível. Mais democrático possível, porque para que as decisões sejam decisões qualificadas, dotadas de qualidade, dados os efeitos a serem produzidos, o número de pessoas que serão atingidas pela decisão proferidas no âmbito de um processo coletivo. É diferente, inclusive, de um processo individual, é óbvio. O espectro, os efeitos a serem produzidos. Né? Por isso que o processo coletivo tem que ser um processo essencialmente dialógico. Né? E nós vamos tratar disso com os senhores. Então, o amicus curiae é tranquilo. Né? Outra questão que tem chamado muita atenção é a intervenção. A chamada intervenção móvel nas ações deixa eu apagar isso aqui, nas ações coletivas por ato de improbidade. Nas ações coletivas por ato de improbidade. Quer dizer, lá na Lei 8.249, de 92, a Lei 8.249, de 92, é que disciplina o procedimento das ações civis públicas por ato de improbidade administrativa. Né? Nós temos lá uma regra, né, de intervenção, a doutrina vem denominando, e a própria jurisprudência, de intervenção móvel das pessoas jurídicas, de direito público ou direito privado. Né? Que na condição de partes na ação civil pública do ato de improbidade, poderão ocupar qualquer dos polos desse processo coletivo. Né? É o que nós chamamos de despolarização desse processo coletivo. Despolarização. Né? Então, é possível, por exemplo, em uma ação civil pública, por ato de improbidade, né, aforada em face de agentes públicos e em que o Estado figure no processo, na condição de parte, que o Estado venha aderir ao polo ativo, como continue no polo passivo, oferecendo resistência. Então, quer dizer, por isso é que nós chamamos de parte móvel, de intervenção móvel, né? Não há uma estabilização subjetiva
quanto ao posicionamento que a pessoa jurídica, direito público interno, ou pessoa jurídica, direito privado, vão ocupar nesse processo, envolvendo a ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Você entendeu? Então, quando o Estado ele é citado, ele pode aderir ao polo ativo ou permanecer no polo passivo. Ele pode contestar ou deixar de contestar. E interessante é que ele pode ter uma atuação mista. Ele pode ter uma atuação mista nesse processo. Ora, ele defende determinadas posições, contrárias aos interesses do autor da ação civil pública por ato de improbidade, e ora, ele defende o ato impugnado. Ele rejeita a afirmativa da existência ou da prática de um ato ímprobo, né? Isso ocorre não só na ação civil por ato de improbidade, mas ocorre também na ação popular. Também ocorre na ação popular, tá? Então, quer dizer, a possibilidade da pessoa jurídica de direito público e da pessoa jurídica de direito privado também assumir no processo a posição que mais bem convier ao interesse público, né? Ocorrendo uma despolarização da demanda, né? E é interessante que ele pode aderir ao polo ativo e no curso do processo ele mudar, né? Quer dizer, há esta flexibilidade, né? Alguns autores chegam a dizer que ele seria uma parte pública móvel. Isso ocorre tanto na ação civil por ato de improbidade, ação coletiva, como também na ação popular. Tá? Vai depender o que melhor convier ao interesse público. Né? Vamos desafogar um pouquinho o quadro, porque senão ninguém aguenta. Né? Ninguém suporta. Então vamos fazer um retrospecto, para sedimentar o que nós falamos. Intervenção de terceiros no processo coletivo. A assistência, né? Porque é a figura de intervenção de terceiro por excelência. Quando possível, só assistência litisconsorcial. Perfeito? É possível a intervenção dos colegitimados. Olha, quando um colegitimado comparece no processo, a assistência é litisconsorcial. Mas por que é litisconsorcial? Porque ele é sujeito também, ele poderia desde o início ter ajuizado aquela ação. Ele é assistente litisconsorcial. Nos processos coletivos envolvendo direitos individuais homogêneos, o indivíduo pode comparecer na condição de assistente litisconsorcial, com a possibilidade de o Estado juiz, o órgão jurisdicional, limitar o acesso para otimizar o custo desse processo, evitando um litisconsórcio multitudinário, ou como dizia Ponce de Miranda, um litisconsórcio de multidão, que inviabilizaria uma razoável duração desse processo. Tá? Então, cuidado com isso. E isso é recorrente em concurso. Perfeito? Outro aspecto que chama muito a minha atenção num processo coletivo é a autocomposição nos processos coletivos, né? É a chamada justiça, se isso seria possível no âmbito do processo coletivo, né? Justiça coexistencial, vocês vão ver com esse nome, justiça coexistencial, né? Também conhecida como multiportas, né?
justiça multiportas, justiça coexistencial, justiça consensual, quer dizer, alternativas de solução de conflitos. Alternativas de solução de conflitos. Isso no processo individual, né, é uma característica. Se nós observarmos no Código de Processo Civil, 2015, nós vamos chegar à conclusão iniludível de que o modelo de processo civil que nós temos hoje é voltado para uma autocomposição, né, ao invés de um sistema adjudicatório judicial, né? Então, por que multiportas? Porque antes nós tínhamos um sistema de porta única, só o Estado juiz, né? Mas você fala, mas a maioria dessas autocomposições se dão no âmbito do processo, mas quem soluciona o conflito não é o Estado juiz, quem soluciona o conflito é quem? São as partes. O Estado juiz, às vezes, se limita a chancelar, a homologar, né? Então, essa é a tônica do modelo constitucional de processo, né, em que se busca uma solução consensual para pôr fim às crises jurídicas, né, os conflitos de interesse que se constituem no objeto de determinados processos, né? Então, nós observamos nisso muitas vantagens, né? Mas será que essa sistemática, esse modelo, vai poder ser transportado para o âmbito dos processos coletivos? Já que nos processos coletivos nós temos uma litigiosidade, direitos públicos primários, né, de interesses sociais relevantes, de direitos de comunidades, grupos, né, ou coletividades, né, direitos estes indisponíveis. Será que haveria possibilidade, então, desse sistema de autocomposição alcançar o microsistema processual coletivo, né? Então, vamos começar a analisar aqui. Nós temos no Código de Processo, no Código Civil, se não me falha a memória, acho que é o artigo 847, que diz o seguinte, que só se admite transação quando a transação envolver direitos o quê? Patrimoniais, direitos privados disponíveis. Com base nesse dispositivo, muitos dizem que não seria possível, no âmbito do processo coletivo, a adoção desse sistema judicial, multiportas ou consensual, né? A possibilidade de uma autocomposição. Mas vamos analisar aqui. Nós temos hoje a lei anticorrupção, que admite acordo de leniência por parte das pessoas jurídicas envolvidas, não é verdade? Nós temos a colaboração premiada, o Instituto da Colaboração Premiada, no âmbito do direito penal, ou seja, no processo penal, direito penal não, no processo penal, aonde o bem jurídico tutelado também é indisponível e irrenunciável, mas se admite a delação premiada no âmbito do direito processual penal, com a mitigação dos efeitos sancionatórios. Agora, por que não no processo coletivo? Como forma de dar efetividade àqueles direitos fundamentais, objeto que merecem tutela jurídica. Às vezes eu fico pensando nisso, né? Converso com muitos promotores, amigos, alguns resistentes a isso, mas a verdade é que nós temos que entender, a doutrina e a jurisprudência vêm avançando cada dia mais nesse sentido. Porque, na verdade, na lei da ação civil pública, na lei da ação a 8.249, nós temos um dispositivo que é expresso, que diz, e na lei da ação civil pública também, não se permite transação. Olha, mas
grande parte da doutrina vem asseverando que esse dispositivo teria sido revogado. Teria sido revogado, e inclusive nós tivemos uma medida provisória, não sei se os senhores se recordam, que afastou essa impossibilidade de transação, só que ela caducou, né? Não foi convolada em lei, e aí voltamos ao status quo ante. Mas vamos analisar aqui, não é possível fazer um termo de ajustamento de conduta, um compromisso de ajustamento de conduta, de forma extrajudicial ou no âmbito do processo coletivo? Não é possível, para dar efetividade, né, à proteção àquele determinado bem jurídico, de interesse social, né, de alta relevância? Não é possível? Olha, você pode dar o nome, a natureza que você quiser, há um termo de ajustamento de conduta. Para alguns é uma transação, para outros é um negócio jurídico. Não importa, mas a verdade é que as partes estão o quê? Inclusive quando o Ministério Público é parte, autor da demanda, estão transigindo, né? Então eu fico imaginando, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não caberia uma transação? Olha, se as sanções, e ela se aproxima muito com uma ação de natureza penal, de certa forma, não obstante, né, ser tranquilo que ela tenha natureza civil, e não natureza penal, né? Mas veja bem, se a própria lei que disciplina o procedimento, por exemplo, da ação, né, de improbidade, ela preconiza que as sanções podem ser aplicadas isoladamente ou em conjunto, observando o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, por que não transigir quanto ao ressarcimento, por exemplo, e não só quanto ao ressarcimento, mas também em relação às demais sanções, né? Suspensão de direitos políticos, perda do cargo, né? Suspensão do direito de contratar com o poder público, né? Por que não transigir quanto a isso, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto? Então, parte da jurisprudência, significativa parte da jurisprudência, vem admitindo, né, ao entendimento, Jairo, de que o que não se admite é a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação coletiva. Isso não pode, isso não é possível. Por exemplo, você renunciar à tutela ao meio ambiente. Agora, nos demais aspectos envolvendo essa tutela perseguida, né, esses dias lendo um artigo muito interessante, inclusive de um promotor de justiça que atua nessa área, né, ele defendendo esse sistema de autocomposição no âmbito dos processos coletivos, inclusive no âmbito das ações cíveis de improbidade. E para isso nós temos, por exemplo, a resolução número 179/2017, resolução 179/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, né, que trata desse tema. Podia ter ido além, né? Estabelecidos diretrizes mais objetivas. Mas se perguntam para mim na prova, eu responderia então que esse sistema de autocomposição, ele pode ser trasladado para o microsistema dos processos coletivos, sem, evidentemente, a possibilidade de renúncia. Sem a possibilidade de que ocorra renúncia ao próprio direito. Nós vamos dar um breve intervalo, né? E já voltaremos imediatamente para dar continuidade ou sequência às abordagens que ainda temos que fazer sobre o processo coletivo.